Salve, gente! Eu sou o Tony De Vito, para quem está chegando agora e ainda não me conhece. Se você chegou agora no canal, então já se inscreva e ative o sininho. Isso é extremamente importante. Outra coisa muito importante é você assistir o vídeo até o final. Isso contribui para que o YouTube recomende o vídeo para pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho. Gente, o Moro, essa semana, confessou o seu maior crime até agora. Não foi ninguém que disse não, foi ele próprio, saiu da própria boca. O ex-ministro do Bolsonaro, Sérgio Moro, afirmou que a Operação Lava Jato combateu o PT. Isso mesmo, uma operação do Ministério Público, que ele era o juiz responsável, combateu um partido de esquerda. Vê se pode. Olha, me admira. Esse homem não está na cadeia ainda. Só mostra o quanto o Brasil é o país da impunidade mesmo. A declaração escancara a já explícita atuação de Moro e dos procuradores que participaram da operação. Um caso flagrante do que se chama de lawfare. Eles rasgaram a Constituição em nome de um projeto político de poder, usando seus cargos públicos. Isso é crime, isso é corrupção. Durante entrevista à Rádio Capital FM do Mato Grosso, Moro afirmou que não poderia seguir apoiando o governo Bolsonaro e disse a seguinte frase: "Tudo isso por medo do quê? Do PT? Não. Tem gente que combateu o PT na história de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz. A Lava Jato." Está aí a confissão. Mais clara, impossível. Segundo o ex-ministro, a Lava Jato mostrou os esquemas de corrupção e mostrou o que o PT verdadeiramente é. Após passagem pelo governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, Moro deve concorrer à presidência em 2022. As condenações contra o ex-presidente Lula foram todas anuladas pelo Supremo Tribunal Federal em razão da atuação parcial de Moro. O ex-juiz foi considerado suspeito por quebra de imparcialidade. Além disso, o STF reconheceu a incompetência da Vara Federal de Curitiba para julgar os processos relativos ao ex-presidente. Durante a sessão realizada em junho de 2021, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o julgamento em questão se tratava do maior escândalo judicial da nossa história. E leu trechos das mensagens obtidas através da Operação Spoofing, que recuperou os dados acessados pelos hackers que invadiram os celulares funcionais de Moro e dos procuradores da Lava Jato. O magistrado Sérgio Moro gerenciava os efeitos da exposição midiática dos acusados. A opção por provocar e não esperar ser provado garantia que o juiz estivesse na dianteira de uma narrativa que culminaria na consagração de um verdadeiro projeto de poder, que passava pela deslegitimação política do Partido dos Trabalhadores, em especial o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de afastá-lo do jogo eleitoral, disse Gilmar Mendes. A declaração de Moro reforça a análise de Gilmar Mendes, que está muito certo, está muito correto. O grande alvo de Moro e da Lava Jato era o PT e o Lula. A reação à confissão de Moro foi imediata por parte dos juristas. São declarações vergonhosas e verdadeiramente reveladoras de uma parcialidade criminosa que já foi reconhecida até pelo Supremo Tribunal Federal e que trouxe o país à triste realidade dos dias de hoje, deixando um rastro absolutamente significativo de destruição e miséria, afirmou o advogado Marco Aurélio de Carvalho, especializado em direito público e integrante do grupo Prerrogativas. Chegou a hora de Moro prestar contas à justiça, destaca. A gente deseja para ele tudo aquilo que ele negou aos réus que julgou: respeito ao devido processo legal, a presunção de inocência, as regras do jogo democrático, mas ele precisa responder por cada um dos atos delituosos que praticou a pretexto de combater a corrupção.
É um juiz que sujou as mãos de sangue e que sujou a toga que ostentava sobre os ombros, disse ele. Marco Aurélio reafirma que o ex-juiz precisa ser urgentemente responsabilizado pelos crimes que cometeu, pois corrompeu nosso sistema de justiça e afetou de forma decisiva a credibilidade do nosso ordenamento jurídico. Sem a proteção da toga, o Moro corre agora um sério risco de responder civil e criminalmente pelos delitos que cometeu na condução da chamada Lava Jato, acrescenta. Na avaliação do advogado do Prerrogativas, uma série de circunstâncias que envolvem a atividade profissional de Moro, já fora do judiciário, precisam ser apuradas. O Moro deve à sociedade brasileira uma explicação sobre a rescisão do contrato que celebrou com a empresa americana Álvares e Marçal, para a qual foi trabalhar depois de quebrar parte significativa da indústria nacional, aponta Marco Aurélio. O advogado acredita que Moro também precisa dar respostas de natureza política. Ele se filiou a um partido, Podemos, que apoiou desde sempre a Lava Jato, mas que reproduz nas práticas cotidianas tudo aquilo que a própria Lava Jato disse em um passado recente que pretendia combater. O partido de Álvaro Dias, de Deltan Dallagnol e de tantos outros lavajatistas de ocasião. Moro deve explicações à sociedade brasileira a respeito das bandeiras empunhadas, de forma hipócrita e leviana pelo partido ao qual ele resolveu se filiar e pelo qual pretende se lançar candidato à presidência da República. Completa Marco Aurélio, dando um show, sambando em cima da cara do Moro. Sensacional! Outro jurista que reagiu com indignação às declarações de Sérgio Moro foi o criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Esta é uma declaração de extrema gravidade. O ex-juiz, que foi considerado incompetente e parcial pelo Supremo Tribunal, admite que a Operação Lava Jato, coordenada por ele e seus asseclas da Força Tarefa de Curitiba, combateu o PT. Cacai não poupou adjetivos ao se referir a Moro. É um desqualificado que admite agora que instrumentalizou o Judiciário e parte do Ministério Público. Incrível como o leigo não tem noção da gravidade desta declaração. É um cínico, um canalha, afirma. Devemos investigar quem ele representava. Ainda hoje ele, o Moro, ataca de maneira vil o ministro do TCU, que se dispôs a, cumprindo um pedido do Ministério Público do TCU, investigar as estranhas relações do ex-juiz com determinado grupo. Ninguém está acima da lei. Esta é a regra. Este canalha vai sangrar ao ser investigado, ressalta. Cacai relembra que Moro foi o maior eleitor de Jair Bolsonaro ao prender o ex-presidente Lula, que estava à frente nas pesquisas. Ganhou de contrapartida o Ministério da Justiça, caso clássico, acadêmico, de corrupção. Ele agora admite. Resta saber como vão reagir as viúvas do Moro, os que ainda o apoiam por razões que nós podemos imaginar, mas que não são republicanas. Vamos enfrentá-lo. O poeta já disse: a vida dá, nega e tira, acrescenta o advogado. Moro não tem que concorrer à presidência da República. Moro tem que ser preso. Se vai acontecer, acho muito difícil, diante da cultura de impunidade que temos no Brasil. Mas que a gente não deixe cair no esquecimento os crimes do pior juiz de todos os tempos. Bom, tem muita gente que assiste os meus vídeos, mas por algum motivo ainda não se inscreveu no canal. Eu peço que você se inscreva, não custa nada. E não esqueça de ativar o sininho. Muito obrigado a você que me acompanha. E continue aqui no canal Tony DeVito. Tem mais vídeos para você assistir. Vou deixar algumas sugestões na sua tela. É só clicar e continuar no canal. Até o próximo e força progressistas!